Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida, com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Mas chegamos na hora da mensagem, na hora em que Deus quer falar, na hora em que Deus quer abençoar. Ele abençoa o seu povo através da sua palavra. Amém? Eu tenho aqui uma mensagem para ser entregue ao seu coração. Em nome de Jesus, eu quero que você abra o seu coração para ouvir essa palavra. É algo simples, mas algo da parte de Deus. E se você pode acessar a sua Bíblia, ou então abrir a sua Bíblia, se você a tem de forma física, no livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, o versículo 18, a Bíblia diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou repetir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta é a mensagem do profeta Malaquias. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos pedir a Deus, Santíssimo e glorioso, fala conosco, Senhor. Fala com cada pessoa que está nos assistindo agora, através da tua palavra, para que ela receba, Senhor, da porção da parte de Deus e seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Tudo certo aí, Ju? Irmãos, o profeta Malaquias faz aqui um comparativo. Ele está nos instruindo aqui que nós veremos e precisamos ver a diferença. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Justo é o que serve a Deus, ímpio é o que não serve. O que a palavra, que a Bíblia indica sendo como justo? Os justos são aqueles que obedecem e que andam na lei do Senhor. Esses são os justos, que temem a Deus. E o que é o ímpio? Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não andam na lei do Senhor, são aqueles que, os perversos, são aqueles que desprezam e não obedecem a Deus. Estes são os ímpios, de acordo com a Bíblia. E agora Malaquias fala que tem uma diferença. E nós precisamos conhecer essa diferença. Porque Malaquias usa aqui uma didática de ensino que é a comparação. E nós precisamos aprender isso. Em poucos minutos eu quero trazer até você essa diferenciação. Eu quero que você aprenda com a palavra de Deus. E que você torne, que você viva em justiça. Que você ande em retidão. A Bíblia fala de muitos homens, muitas mulheres, chamados de justo, de reto, assim como Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Daniel, Noé, a Bíblia chamam de pessoas justas, tá? E eu me recordo que viver na presença de Deus, irmãos, não pense você que é fácil, porque exige um querer, um esforço. A Bíblia fala de um período na história de Israel que começa depois da morte de Josué, chamado o período dos juízes, né? Shofetim, Sefer Shofetim, livro dos juízes. Esse período dos juízes, alguns estudiosos dizem que são mais de 300 anos, outros dizem que foi por volta de 410 anos, que envolveu esse período, né? Da morte de Josué até o período da monarquia, até o período que entra Saul. Foram mais de 13 juízes, se nós contarmos Eli, Samuel, Eli, Samuel. Então, se você começando ali, desde Otiniel até Samuel, por volta de 13 juízes, se não me falha a memória. Eu quero que você entenda que nesse período, é o período mais instável de Israel. Israel se desviava, do caminho do Senhor e passava a ser oprimida pelos inimigos. Então vinha Deus
e levantava um juiz, como Otiniel, Sansão, Gideão, Débora. Mas antes de levantar o juiz, o povo tinha que clamar. O que fazia Deus levantar um juiz para a nação, para libertar a nação da opressão, era o clamor do povo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. A igreja precisa voltar a clamar a Deus. A igreja precisa voltar a se dobrar diante de Deus, a reconhecer o poderio de Deus. Assim como Deus levantava os juízes, né? Os libertadores para Israel, Deus ainda pode fazer milagres no dia de hoje. Mas o que está faltando para nós, irmãos, como igreja, é entender essa diferença. Nós temos que parar de pedir. Nós temos que sair a igreja tem que deixar de ser uma igreja pedinte. Nós precisamos ser uma igreja que clama, que se joga, que se debruça aos pés do Senhor. Então há uma diferença, sim. Eu quero trazer a você essa diferença, eu quero trazer ao seu coração, ao seu conhecimento, algumas coisas sobre isso. E eu aprendi, e conheci através da vida de dois homens, algo muito interessante. A diferenciação na vida desses dois homens. Quem são eles, pastor Alexandre? Os dois primeiros reis de Israel. O primeiro é Saul e o segundo é Davi. Olha que interessante. A Bíblia fala que os dois foram reis. A história conta isso. Nós sabemos que tanto Saul como Davi foram reis em Israel. E ambos reinaram por cerca de 40 anos em Israel. A Bíblia também nos fala que ambos, Saul e Davi, foram ungidos por um profeta, o mesmo profeta, Samuel. A Bíblia também diz que tanto Saul como Davi tinham uma beleza exterior. No estereótipo deles também havia uma beleza. Olha que interessante. E a Bíblia também nos fala que ambos foram, depois da unção, foram tomados pelo Espírito Santo. Pastor, então os dois são iguais? Não, não são iguais. Nem tudo, irmão. Existe um ditado que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos ter uma visão espiritual correta. Porque, embora pareça que tanto Saul como Davi são iguais, eles não são. Foram ungidos pelo mesmo profeta, foram tomados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Ambos eram belos, ambos foram reis, mas há uma diferenciação entre eles. Eu quero trazer a você isso. Em João capítulo 4, no verso 23, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele diz para ela assim: olha, vai chegar a hora, e a hora é essa, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. Então Deus está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos entender isso. Mas quando voltamos para Davi e Saul, nós precisamos enxergar isso, irmão. A diferença entre o que serve e o que não serve. E às vezes a gente fica iludido com algumas teorias, com algumas teologias, né? Com algumas palavras que hoje em dia a internet é um portão também, um portal ou uma janela, onde todo mundo fala o que quer. Mas nós precisamos ter uma responsabilidade de falar o que manda a palavra de Deus. Veja bem, em 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia vai falar que os anciãos foram até Samuel pedir um rei. E Deus manda Samuel ungir Saul. Saul é o desejo do homem. Saul é aquele que, os desejos dos homens. A verdade é essa, Saul é o desejo dos homens. Agora a Bíblia também fala em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando por causa de Saul? Vai lá na casa de Jessé, porque eu me provi de um rei lá. Se Saul é o desejo dos homens, Davi é o desejo do coração de Deus. Os homens desejaram um rei no seu coração, desprezando a Deus, Deus escolheu um rei.
Olha a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. O que serve a Deus busca o desejo do coração de Deus, mas os que não servem a Deus buscam os desejos do coração do homem. Em 1 Samuel, no capítulo 9, a Bíblia vai nos mostrar que Saul, ele era pastor de jumentas, porque as jumentas do pai fogem e Saul vai atrás das jumentas, e o problema se desenvolve ali, o capítulo 9, em volta dessas jumentas, que depois aparecem. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 16, que Davi apacentava ovelhas. Olha a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que não serve a Deus é pastor de jumenta, irmão, jumento da coice, jumento morte. Mas o que serve a Deus apacenta ovelhas. Ovelha, tudo se aproveita nela. A ovelha é vamos dizer assim, os entendidos, os veterinários, os formados na arte de cuidar de animais, eles dizem que a ovelha é o animal mais estúpido. Sabe por quê, irmão? Estúpido no sentido de ser manso, pacato. É por isso que nós somos chamados de ovelhas do rebanho. Jesus é o nosso pastor. Jesus apacenta ovelhas, não jumentas. Irmão, enquanto você começar a andar com jumento, enquanto você buscar estar do lado de jumentas, você faz parte daqueles que não servem a Deus. Então, localize um rebanho de ovelhas. Se achegue perto de um pastor de ovelhas, não pastor de jumento. Está cheio de pastores de jumentos por aí, ensinando e entregando alimentos que matam. Enquanto ovelhas estão se alimentando para que a sua lã cresça. Essa é uma das diferenças entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Outra passagem, no capítulo 9 de 1 Samuel, lá na altura do versículo 16, a Bíblia vai dizer também que Saul foi ungido por Deus para ser capitão sobre Israel. Deus fala, Samuel, unge Saul para que ele seja capitão, líder, para que ele seja sobre Israel, para que ele seja um capitão. Mas veja bem que no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que Davi foi ungido para ser rei. Olha a diferença aqui, irmão. Se não é Deus falando com você agora. Saul não teve a unção de rei, mas de capitão. Ou seja, aquele que impõe, aquele que se impõe. E autoridade, irmão, você não se impõe. Autoridade você conquista. Existem muitas pessoas tentando impor coisas, impor leis que desagradam a Deus. Aí começam a inventar que quem é contra a lei e tem que ser punido, tem que ser... Irmãos, nós temos que aprender que a lei que rege a humanidade é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não serve. Saul foi ungido para ser capitão porque ele não tinha autoridade. A autoridade de Saul, se você estudar a vida de Saul, você vai ver que Saul, ele impõe a sua autoridade. Ele quer impor as coisas sobre Israel, sobre as pessoas. Mas Davi não. Aquele que serve a Deus é ungido para ser rei. O rei é aquele que vai na frente. O rei é aquele que administra. O rei é aquele que protege o seu povo. O rei é aquele que defende o seu povo. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, porque o que não serve não sabe ser líder, ele se impõe, mas o que serve a Deus tem espírito de liderança. Isso você não se impõe, isso você conquista. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, lá no capítulo 13, também diz que Saul, ele teve o Espírito Santo de Deus na sua vida por 7 dias. Depois você lê lá, capítulo 13, versículo 8 e 9, e também versículo 13 e 14, você vai ver que Samuel diz para Saul, olha Saul, vai para Gilgal
e fica lá até eu confirmar o seu reinado. Mas quando você sair daqui, depois dessa unção, você vai profetizar, você vai louvar, o Espírito Santo vai tomar conta de você, e tudo isso acontece. Saul sai dali, cheio do Espírito, profetiza, fala de Deus, louva a Deus, junto com profetas, e vai, e 7 dias depois, Saul está em Gilgal, Samuel se atrasa, e Saul faz o sacrifício, Saul faz aquilo que não era competência dele. E quando 7 dias, irmãos, preste atenção, são 7 dias, uma semana apenas, o Espírito Santo ficou na vida de Saul. Aí Samuel chega e fala: Saul, o que você fez? Quem mandou você sacrificar? Isso não é competência sua. Você foi separado para ser o rei e não para ser sacerdote. Você não é isso, não é sua competência. Isso é o que não serve a Deus, irmão. Aquele que não serve a Deus está tomando competências que não cabe a ele. Aquele que não serve a Deus está querendo fazer coisas que não é competência dele. Está querendo se adiantar. Saul quis garantir o seu reinado, quando na verdade o que garante o reinado é Deus. A Bíblia nos fala que em 1 Samuel capítulo 18, que Davi vai morrer com 70 anos, por volta de 70 anos de idade. A Bíblia diz assim que com 30 anos Davi se tornou rei de Israel. Depois nós vamos ler que Davi reinou sobre Israel cerca de 40 anos e morre. Então 40 mais 30, Davi morreu por volta dos 70 anos de idade. Mas o Espírito Santo estava na vida de Davi todo o tempo. Davi era um homem dirigido pelo Espírito Santo. Saul não. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus é o direcionamento do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo nunca vai fazer você ou conduzir você a fazer as coisas relaxada, a fazer as coisas de qualquer jeito, a fazer as coisas sem competência. O Espírito Santo nunca vai levar você a fazer a obra de Deus de forma relapsa. Se você está fazendo as coisas de Deus, se você está fazendo da sua vida algo relaxado, é porque você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai conduzir você a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Veja aqui em 1 Samuel capítulo 10, lá pelo versículo 20, a Bíblia mostra que Saul era covarde. Saul se escondia quando via um problema. Saul tinha o hábito de se esconder, covardia. Mas a Bíblia também fala, no capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi não tem covardia não. Ele se apresenta para Saul, fala: peraí, quem é esse incircunciso aí que está se levantando contra o exército do Deus vivo? Chamar alguém, na cultura de Israel, chamar alguém de incircunciso, era tratar essa pessoa com desprezo, sabe? Davi está dizendo: quem é esse Zé Ninguém? Quem que é essa coisa aí que está afrontando o exército de Deus vivo? Davi se posicionava com coragem. Olha, a Bíblia diz que Golias era um homem tão grande, era uma aberração da natureza. Segundo a história, segundo a Bíblia, ele tinha para quase 3 metros de altura. E Davi, 1,60 m, teve coragem de enfrentar Golias. Enquanto Saul só gostava de se esconder. Irmãos, preste atenção. O que Deus está falando para nós: coragem nesse momento de dificuldade. Coragem nesse momento de dificuldade. Vamos fazer aquilo que nos compete fazer. O que os médicos mandam, o que as autoridades mandam. Mas nós precisamos entender que aquele que serve a Deus tem coragem. Mas o que não serve a Deus é covarde. No momento da luta, no momento do obstáculo, no momento da dificuldade, ele foge e se esconde. Irmãos, interessante ver que tudo que Saul fazia, ele fazia sob uma perspectiva humana. E nós vemos isso em 1 Samuel, lá no capítulo 18, lá no verso 7, mostra que Saul fazia as coisas de uma perspectiva humana. Ele fazia as coisas de uma forma a satisfazer ou agradar a parte humana. Davi não. Davi vai mostrar para nós que na vida dele, no contexto dele, que
Tudo que ele fazia, ele tinha direcionamento de Deus. Tudo que Davi ia fazer, Davi mostra que ele tem uma preocupação de agradar a Deus. Ele tem uma preocupação de primeiro buscar a Deus. O que serve, busca a Deus. O que não serve, busca da perspectiva humana. É isso que o profeta Malaquias estava e está hoje, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela fala conosco. Irmãos, veja que, se você estudar a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Saul cometia algo errado, Samuel lhe chamava a atenção. Saul nunca admitia a sua culpa, ele sempre arrumava uma desculpa. Por quê? Porque todas as pessoas boas de desculpas são ruins de arrependimento. Presta atenção, vou repetir de novo. Todas as pessoas boas em dar desculpas são ruins em se arrepender. A Bíblia fala que Davi não. A palavra arrependimento, ela tem, vamos dizer assim, dois lados. O primeiro é antes de Davi, e o segundo é depois de Davi. A palavra arrependimento tinha um outro sentido antes de Davi. Quando Davi é apresentado no contexto bíblico, ele mostra de uma forma, de uma perspectiva diferente, como é verdadeiramente que se vive arrependimento. Saul era bom de desculpa. Aquele que não serve a Deus sempre vai ter uma desculpa. Mas aquele que serve a Deus sempre vai reconhecer que precisa de arrependimento. Aí sim, irmão, arrependimento não é vergonha, arrependimento é a atitude do coração, é o que Deus espera de nós. E Saul, ele era bom em dar desculpas. Todas as vezes que Samuel falava: Saul, você fez errado. Não, mas eu fiz isso por isso. A Bíblia diz que quando Davi comete pecado, e Davi pecou também, o profeta Natã chega para ele e conta uma história para ele. E Davi fala: se esse homem estiver no meu reino, ele tem que morrer. Aí o profeta Natã fala para ele: esse homem é você, Davi. Davi fala: pequei. E Davi se arrepende, verdadeiramente se arrepende. E ele paga um preço por isso, porque ele plantou o pecado, e tudo que você planta, você tem que colher. Davi colheu também, mas ele se arrependeu. Saul não, Saul era bom em dar desculpas. A Bíblia mostra também que Saul era um homem invejoso. Aquele que não serve a Deus tem inveja. Inveja do seu amigo, inveja do seu irmão, inveja do seu vizinho. Aquele que não serve a Deus tem inveja. Inveja, irmão, é algo maligno. Porque a pessoa olha para você, ela não quer ter o que você tem, ela quer ser o que você é. E é pior. E a inveja é maligna. Saul era invejoso, mas Davi não, Davi era bondoso. Quando você ver alguém prosperando, quando você ver alguém caminhando, quando você ver alguém trabalhando, ajude ela, tenha bondade para com ela. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus está aqui também. Porque o que não serve a Deus é munido, ele vive da inveja do próximo. Quando ele vê alguém prosperando, está fazendo alguma coisa, está roubando, está matando, está traficando. Não pode ver alguém prosperando que já fala que essa pessoa está fazendo algo errado. Irmão, mas aquele que serve a Deus não. E quando vê alguém prosperando, ele fala: Deus está abençoando. E é verdade, irmão, nós precisamos ter a Bíblia diz: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Quando você fala, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você fala mal, então olhe para dentro de você, porque dentro de você está cheio de maldade. E o que serve a Deus não tem a boca cheia de maldade. Então, vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Nós estamos atravessando hoje um período não muito diferente do período dos juízes. Um período que estamos sendo oprimidos mesmo. A igreja está sofrendo com isso.
As pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo com isso. O medo tem tomado conta do contexto hoje. Mas qual é a nossa atitude? Vamos nos acovardar como Saul ou vamos ter coragem como Davi? Vamos ter inveja dos que estão saudáveis ou vamos abençoar e ter carinho por aqueles que estão doentes? Nós vamos viver direcionados pelo Espírito Santo nesse período de opressão que o inimigo vem com esse vírus maligno? Nós vamos viver direcionado pelo Espírito ou vamos fazer ao contrário? Andar sem o Espírito. Nesse período de juízes, nesse período de opressão, nesse período de tribulação, nós vamos nos mostrar, nós vamos posicionar como jumentos ou como ovelhas? Aquele que serve e aquele que não serve. Nós precisamos de um posicionamento. E a palavra de Deus acabou de mostrar isso para nós através da vida de Saul e Davi. Nesse momento que parece-nos que estamos vivendo como nos dias dos juízes. A Bíblia diz que quando Gideão estava malhando o trigo, fazia 7 anos que os midianitas estavam oprimindo Israel, estavam oprimindo o povo de Gideão, estavam oprimindo o povo daquela região. 7 anos. Alguém clamou, alguém tomou uma atitude e Deus levantou Gideão. A diferença entre o que serve e o que não serve. O que não serve a Deus é desejo de homens, mas o que serve a Deus é desejo de Deus. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que você possa guardar isso no seu coração. Que você possa desejar estar dentro do contexto daqueles que servem a Deus. Porque a Bíblia diz que os últimos dias serão melhores do que os primeiros. Então, para aquele que serve a Deus, a vitória vem. A vitória virá em nome de Jesus. Então eu quero que essa palavra seja guardada no seu coração. E não é a partir de amanhã não, que a partir de hoje você passe a viver como aquele que serve a Deus. Você vai ver Deus mudar a sua vida. Amém? Eu quero orar por você, agradecer a sua companhia, nesse momento que nós estivemos juntos aqui. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não posso fazer nada, mas eu quero abençoar através da palavra de Deus, através do nome de Jesus. Quero colocar você diante de Deus, que você possa viver uma vida diferenciada. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse também, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não importa, irmão, o que importa para nós é que nós estejamos dentro da perspectiva de Deus. Aí sim as coisas vão mudar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus prospere, te guarde, te livre sempre, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e creia mesmo, que essa palavra Deus trouxe aqui hoje para você. Foi para você que Deus trouxe essa palavra. Era você que precisava dela. Amém? Por isso Deus nos colocou aqui, porque você precisava dessa palavra. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu sei que isso foi para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fecha os teus olhos e vamos orar agora, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que fale conosco. Continue falando conosco. Amado Deus, eterno, soberano, altíssimo Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, te agradecemos, ó Pai, por esta noite e bendizemos o Teu nome, hoje e para sempre. Guarda cada família, cada casa, cada pessoa que ouviu esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e continue conosco, logo estaremos de volta para trazer mais palavra de Deus para você. Amém? Deus te abençoe. Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.